com esse lamento: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te, como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. É uma dor que carrega uma visceralidade materna. É a galinha querendo ajuntar pintinhos, mas os pintinhos não queriam ficar debaixo das asas da galinha. E o começo é esse. Vocês se sentaram na cadeira, na cátedra de Moisés, e são catedráticos de leis e imposições e usos e costumes. A pauta de costumes de vocês é extraordinária. Vai desde como se deve vestir, o que se deve vestir, com que tons e que cores se deve vestir, como é que se deve fazer o cabelo, o que é que se deve amarrar nos braços, os couros, o que é que se põe na testa, como uma caixa com um pedacinho do livro da lei na testa, para demonstrar que vocês são pessoas da religião da lei e não ficam contentes nem com o excesso de leis que Moisés já deu. Vocês ainda acham pouco e acrescentam mais e tornam a existência impossível, a não ser que o indivíduo seja um hipócrita, que assuma essa persona, porque é só uma persona para fora, e do lado de dentro, a esposa e os filhos não tenham o mesmo testemunho para dar, nem da persona, porque a persona só existe para consumo público. A pessoa manifesta dentro de casa aquilo que Jesus chamou aqui várias vezes de hipocrisia, ou seja, mascaramento. E não era uma máscara como a gente recomenda que as pessoas usem para se proteger de algo. Não, era uma máscara que não era facial, era um mascaramento comportamental, era a pauta de costumes que era a máscara para os outros, eram os discursos, era o que era feito para arregimentar, para apanhar, para laçar, para arapucar pessoas incautas, tolas, que se deixavam levar por impressões, medos e sustos. E eles sentiam esse excitamento tarado por controlar pessoas, por definir o modo das pessoas viverem, quem elas deveriam ser, quais as identidades que elas deveriam assumir, e deveriam ser todas reproduções idênticas da clonagem dessas personas que esses indivíduos da hiper, super religião, da torcida organizada, do maior fanatismo religioso que se tinha até então conhecido na história, experimentavam no seu cotidiano e estimulavam. Então, Jesus diz: vocês são catedráticos dessas personas. E aí ele diz, fala primeiro das roupas, das exterioridades básicas como essas, das nomenclaturas, como eles gostavam de ser chamados de mestres, de nomes e titularidades que dessem a eles significados e importâncias, ou até carregassem intimidações para outros, como eles se achavam os maiores da sociedade que eles habitavam, se exaltavam. E Jesus diz: fazendo assim,
vocês fecham a porta do reino de Deus. Vocês nem entram e nem deixam quem estava entrando entrar. Porque vocês acumulam tanto peso que o indivíduo cai. Como diz o escritor de Hebreus, os joelhos vão ficando bambos, os braços vão caindo. É uma maratona que não tem fim. Até que depois de anos e anos e anos de tentativa de obediência à persona que mata a pessoa e a identidade, o indivíduo cai. E alguns nunca mais se erguem, não entram onde poderiam ter entrado de graça. E aí ele prossegue dizendo como esse tipo de atitude gera personas perversas, que são capazes de entrar na casa de viúvas e pegarem a grana dos pobres e trocarem isso por orações, por promessas diversas e variadas, de milagres, de prosperidade, ou de bênçãos divinas, mas tudo isso para surrapiar os mais frágeis da vida, ao mesmo tempo em que eles sofriam dessa tara missionária que os levava, muitas vezes, numa época em que não tinha avião, nem navio, nem coisa alguma. Jesus diz: vocês são capazes de rodear a terra. E ele não está usando aqui de uma força de expressão. Porque você vê no mundo conhecido daqueles dias, no mundo de então, as marcas disso, de como você vê a presença dos religiosos judeus nos lugares mais remotos daquele mundo conhecido, tentando fazer prosélitos, em trabalhos de missão, querendo converter gentios em judeus, cortar-lhes o prepúcio, fazer deles alguém que agora, do ponto de vista das externalidades, passa a se vestir do mesmo modo, agir com os mesmos estereótipos de comportamento, todas essas coisas que Jesus identifica e diz com uma clareza enorme, como essa atitude produz hipocrisia e como a hipocrisia altera significados, altera valores. Aí, do verso 16 em diante, ele vai descrevendo as alterações de significados e de valores, que muda tudo, corrompe o olhar, tanto daquele que é o dogmatizado e que é dogmatizador de outros, como destrói a mente daqueles que, estando sem religião, estavam ainda melhor do que agora. E Jesus é quem diz isso. Vocês dão uma volta no mundo para converter alguém e fazer esse alguém um filho do inferno. 2 vezes pior do que vocês mesmos. De modo que o que vocês chamam de anúncio de boa nova dos judeus, de Moisés, ou mesmo hoje em dia de Jesus, praticada nesse espírito, só faz o mundo piorar e piorar e piorar. E aqueles que praticam a nossa religião não melhoraram o ocidente da terra, ao contrário, fizeram disso aqui um lugar de reprimidos que, geração após geração, expressam a sua tara de maneira mais adoecida e que mais corrompem a própria natureza da sociedade, do olhar e da interpretação da vida. Ele vai adiante dizendo coisas extraordinariamente fortes sobre essa inversão de significados. E depois ele vai dizer que essas pessoas são de uma hipocrisia extraordinária, conhecedores da lei, das escrituras, da Bíblia, mas hipócritas.
eles só têm fachada, eles só são para fora, e eles vão se tornando homicidas. É o que Jesus diz aqui. Esse negócio cresce tanto que depois de um tempo eles estão dispostos a matar o estranho, o diferente, vão se tornando assassinos, é a palavra que Jesus diz. Assassinos de profetas, assassinos do próximo, assassinos de tudo, porque a natureza do ser humano não consegue viver de hipocrisia em hipocrisia, mudando e alterando significados, trocando a verdade pela mentira, sem que isso não produza o que Jesus chama aqui de serpentes, de víboras peçonhentas. É o que ele diz, não sou eu que estou dizendo. Ele as chama assim, chama esses indivíduos de raça de víboras, de gente venenosa, que vai passando essa peçonha e que são capazes do espírito de um ódio crescente. Essa é a psicologia do culto às exterioridades, que não tem nada a ver com a verdade e a sinceridade do coração. E Jesus não poupa designações para esses indivíduos, as mais pesadas, são mais fortes do que o chicote com a zorrague. São tão violentas que se tornam insuportáveis. E é por causa disso que eles se juntam de vez. E quando acontece a ressurreição de Lázaro, ele disse, agora chega, a gente mata ou ele engole a gente? Vamos matar. É só mais um profeta morto. Agora, no verso 24, Jesus diz algo que é sobre o que eu gostaria de falar. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis camelos. Eles são capazes de se dedicar, de pegarem uma lupa. E não é trabalho científico, não é microbiologia, não é infectologia, não é nenhuma prevenção pandêmica, não. Não é contra a Aedes aegypti, não é contra a malária, não. É apenas uma intenção de valorizar o que é mínimo, enquanto eles próprios são capazes de engolir um camelo. Veja essa imagem, essa caricatura. Isso tem que ser visto e lido como uma charge, como um cartoon. Daqueles caras com a lupa tentando dissecar um camelo, uma fimose, uma circuncisão, uma minimalidade, são de um minimalismo perverso. Enquanto isso, enquanto a lupa aponta na direção do mosquito, eu vou rever ele tentando cortar a boca de um camelo, puxando o camelo, dizendo, nem dói, é gostoso, é natural, é assim mesmo, é o meu sanduíche preferido. Obrigado, Senhor. Engolendo o camelo da morte, do assassínio, do ódio, da hipocrisia, da mentira, desse espírito missiologicamente tarado, que vai para o outro lado do oceano para tentar fazer um índio se vestir como um americano, ou um africano se vestir como um inglês no passado, ou até hoje tentando fazer com que populações
indígenas ou nativas se transformem em evangélicos ou em católicos, segundo o modelo ocidental consagrado apenas pelas nossas próprias doenças de natureza cultural. E a gente quer transferir isso para os outros. E engolindo camelo. Meu Deus, não poderia haver uma imagem, eu não encontrei até hoje na leitura dos sábios do Oriente, nem dos psicólogos, nem do Dr. Freud, que iniciou esse processo. Em ninguém eu encontrei uma imagem para definir esse desfocamento, essa perversão cognitiva, como aqui nessa descrição de Jesus. Guias cegos, que ainda se oferecem para levarem as pessoas pelas mãos. Jesus diz: vocês vão adoecendo essas pessoas. Quem segue vocês perde a cognitividade saudável, perde o senso de realidade, perde a perspectiva de humanidade, perde a ideia de respeito pela individualidade do próximo, perde a alegria na diversidade humana. Vocês querem fazer de todos alguém que seja a expressão daquilo que vocês assumiram como moda, como modo, como atitude religiosa, e se as pessoas não se tornarem assim, elas vão para o inferno. Mas vocês é que estão fazendo-as 2 vezes mais filhas do inferno do que vocês mesmos, afirma Jesus com peremptoriedade, com drasticidade. São as expressões para descreverem Mateus 23. Olha essa doença cognitiva, que, olha, eu lido com muita gente, estou ouvindo gente há 48 anos, aos milhares, mas eu não conheço pessoas com problemas de natureza cognitiva mais forte, são capazes de entrar num negacionismo da realidade tão grande quanto esses que ficam tomados pela tara da fixação religiosa.